ideias e valores judaico-cristãos esteja crescendo na nossa nação. Tenham mais e mais oportunidade de crescer, né? Oportunidade de crescer. Muito bom. Vamos chegando aí, pessoal. Olha a Oi, Bel. oi. Olá, Bel. Tudo bem? Paz, tudo jóia, graças a Deus. Bom estar com vocês aqui nessa manhã. Uma bênção, um privilégio muito grande. Estão me ouvindo? Estamos Estão me sim, estamos ouvindo? te ouvindo. Nós abençoamos esse Amém. tempo, Amém. guardando esse sinal, que tudo Amém. fique realmente protegido, guardado. Amém. Amém. E enquanto nós falamos, enquanto nós gastamos esse tempo diante do Senhor, e o Espírito Santo nos ilumine você, Bel. Nós acreditamos Amém. muito naquilo que Deus tem Amém. colocado em você, na sua Glória a vida. Deus. Agradecemos a Deus pela tua vida, aos cisnes, Amém. meninos, aquilo que vocês vivem em casa, né? Amém. Então, muito bom mesmo. Muito bom Amém. essa carga, esse peso profético aí, essa Amém. autoridade, né? Louvado Amém. seja Deus. E também as Glória a pessoas que Deus. você vem ajudando, as famílias que você vem ajudando. Quantas famílias, né, têm recebido do Senhor aí, através de você, uma bênção tão grande, né? Hoje Amém. as famílias estão precisando. Então, você que entrou aí, já está conosco, dê um toque aí para outras famílias, para outros pais que estão nesse momento estratégico de colocar sementes do reino de Deus na vida dos seus filhos. Então, vamos trabalhar juntos isso. Vamos batalhar para que nada se perca nas gerações, essas gerações sejam alcançadas pelo Senhor mesmo, né? Sejam tocadas pela sua glória. Como é importante, né, Selma? Isso mesmo. E é uma alegria, Bel, te ver, mesmo seja por aqui, faz dias que a gente não se vê, né? E receber, assim, essa parte que você tem do Senhor, que é tão importante para os pais, essa orientação, né? Você tem falado aí para os pais, dado esse alerta de trabalhar essa geração. Que Deus continue te usando fortemente, que o Espírito Santo traga mesmo toda a direção, toda a revelação. Amém. 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 Então, nós continuamos orando também pelas famílias, que Deus mantenha todo mundo seguro, saudável, e você cuide da sua casa, pelo amor de Deus, brasileiro, cristão ou não, faça todos os cuidados que estão sendo orientados, não é? E ore por uma retomada rápida, né, também dentro daquilo que é prudente, um controle, porque o nosso país precisa também voltar a trabalhar, mas não pode ser imprudente, não é? Nós precisamos ter esse equilíbrio agora, né? Os governantes, ore pelos governantes, não é? Também ore pelas pessoas em situação especial, né? Acima de 60 anos, aqueles que têm limitações. Observe todas as regras, porque a gente tem visto que em alguns lugares as pessoas não estão acreditando. É um perfil de alguns. Eles preferem dizer, não, isso é uma invenção da mídia, não tem nada de vírus, não tem nada disso acontecendo. É uma loucura. Como alguém pode pensar isso, né? Mas existem pessoas que estão sem tomar nenhuma cuidado, precaução, e também com a resistência do seu corpo, né? A sua imunidade. Lute no sentido de ter uma boa alimentação, e tenha realmente o cuidado com a sua imunidade. Mantendo essa boa imunidade, você vai realmente fazer uma tarefa importante. Nós estamos muito felizes por isso. Então, vamos sem mais demora, vamos ouvir Bel. Bel, muito bom, Deus te abençoe, a palavra Amém. é sua. E nós vamos eu e Selma, daqui a pouco, no final, comentar um pouco tudo isso e orar junto com você sobre aquilo que Deus colocou através da tua vida. Bem-vinda, fica à vontade. Amém. Eu quero começar aqui agradecendo a vocês pelo convite. Eu sei que vocês já sabem da admiração, do respeito que eu tenho pelo ministério que vocês têm abraçado, né, diante do Senhor. Nós conhecemos vocês de perto, né? Temos tido contato semanalmente com vocês,
e temos sido abastecidos pelo Senhor através da vida de vocês. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é um privilégio muito grande. Só o Senhor poderia traduzir para vocês o privilégio que eu tenho nesse momento de poder compartilhar junto com vocês a respeito desse assunto. Né? Eu me sinto também muito amada por vocês, eu me sinto muito apoiada, e isso é muito gostoso no ministério, né? Quando a gente recebe o apoio dos líderes que a gente admira, dos líderes que a gente tem servido junto com eles ao reino, e isso é muito gostoso, quando a gente começa a desenvolver nosso ministério com o apoio da liderança, não somente a liderança nos dando autorização para prosperar, mas a liderança comungando dessa visão, né? Uma aliança ao ponto da nossa liderança conseguir gestar junto conosco uma visão que Deus tem nos dado, né? E vocês têm feito isso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são um presente do Senhor para a nossa vida, para a vida da nossa família aqui, da família Cunha, e para todas as famílias do Brasil e do mundo, eu creio nisso, nesse ministério global que Deus tem usado vocês, né, de uma forma simples. Vocês aí na surdina, caladinhos, mas vocês andam fazendo coisas incríveis nesse mundo, né? Dentro do mundo todo, para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. E eu tenho me inspirado nesse ministério também, e tenho ousado em alguns sonhos e planos e projetos, né? Porque quando a gente vê a liderança assim, rompendo, crescendo, e interessante que eu vejo muito em vocês dois uma liderança equilibrada, né? Não é liderança de ativismo, né? Vocês têm frutos dentro de casa. Eu tive a oportunidade de conhecer a filha de vocês, né? E vi ali exatamente o Ctrl-C, Ctrl-V da Ricelma, né? Nossa, eu falei, menino, como é que pode uma pessoa ser tão parecida com a mãe, né? Mas pode sim, esse é o propósito de Deus, é que a gente gere nos nossos filhos aquilo que nós vivemos, né? Isso gera mudanças mais profundas, né? E permanentes para a vida toda, né? Ela já casou e continua tendo aqueles hábitos que vocês ensinaram desde o início, né? Que lindo, que gostoso. Antes de começar também, eu queria compartilhar com vocês uma experiência linda que Deus me deu nessa manhã, e eu creio que foi para me motivar ainda mais no tema que nós vamos estar conversando hoje, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, geralmente no domingo e no sábado, eu dou uma esticadinha a mais, né? Porque as crianças não têm aquela aula virtual e eu descanso um pouco. E hoje, quando eu abri a porta, você já tinha saído para caminhar, eu abri a porta do quarto para começar a fazer o café da manhã e cuidar das coisas, e eu me deparo com os meus 3 filhos fazendo um culto doméstico, sozinhos. Lindo, sabe? Eu chorei naquela hora. Eu chorei porque a gente vem fazendo esse exercício dentro de casa e houve uma mudança muito grande, porque a gente fazia esse exercício uma vez por semana, nós não fazíamos sempre. E nós passamos a fazer com mais frequência, ao ponto da gente assumir um compromisso de fazer todos os dias da semana. Esse culto de mais ou menos 1 hora, começou com 15, 20, o negócio foi estendendo, eu estou achando que vai acabar sendo um culto de 24 horas. E a gente começou a fazer esse culto. É interessante que quando eu abro a porta e olho as crianças, eles estão reproduzindo exatamente a liturgia do culto doméstico que nós fazemos todos os dias. Nós cantamos 3 músicas, inclusive eu já fiz até uma live incentivando os pais, né, num formato de culto doméstico intencional, né, querendo tirar resultado daquilo com os filhos. E eu tenho compartilhado muito a respeito disso. E Deus me deu esse presente nessa manhã. Quando eu acordo, eu vejo os 3 fazendo culto exatamente na liturgia que nós ensinamos ao longo desses dias, desses meses, né? E eu louvo ao Senhor por isso, porque Deus é fiel, né? Enquanto a gente semeia, existe o tempo de colher, né? Às vezes a gente quer colher e não quer semear. Isso é impossível, né? Se a gente não semeia e colhe, nós estamos roubando de alguém. Porque aquela colheita não é nossa, né? Aquela colheita não é nossa. Precisamos semear. E Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Quando eu acordo hoje de manhã e vejo uma cena dessa, eu me alegro muito, sabe? Porque eu sei que Deus, Ele nos chamou para viver com Ele nessa terra um compromisso que a própria palavra fala em relação aos nossos filhos como herança para a próxima geração.
uma herança de valor. É como se a gente pegasse uma caixinha, colocasse algo de muito valor ali dentro, fechasse, sabe aquela time cápsula, né? Aquela cápsula do tempo, e colocasse aquela cápsula ali em proteção, cuidada, porque num próximo tempo, numa próxima era, em algumas décadas depois, a gente vai abrir aquela cápsula e ali vai ter um antídoto, vai ter um princípio ativo que pode, de fato, mudar uma geração, mudar um povo, mudar uma nação, mudar o mundo, né? E glória a Deus por isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Matheus, fica à vontade. Meu fone caiu, só um minutinho. Matheus, pega meu fone aqui, filho, que caiu. Meu fone caiu aqui embaixo. Então, a gente tem tido essas experiências com o Senhor, dessa fidelidade tamanha de Deus em cumprir sua palavra, quando Ele nos promete e nos garante que está conosco, né? Só basta a gente confiar e a gente praticar e obedecer seus mandamentos. Aqui em Deuteronômio 1:39, a Bíblia fala assim: mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu darei a eles e eles tomarão posse dela. E aqui em Números 14, versículo 1 ao 4, em especial, aqui no iniciozinho, ele fala que, no meio do texto, ele fala que nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Ou seja, o povo, quando estava para entrar na terra prometida, começou a colocar esse empecilho, dizendo que, de repente, deu aquele surto na cabeça do povo. O povo diz assim, eu não acredito mais que vai dar certo esse negócio, nós vamos entrar nessa terra. Deus vai nos matar, não é nem eles vão nos matar, não, é Deus quem vai nos matar. Deus vai nos matar, né? Que fala, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar, versículo 1, em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse, quem dera tivesse morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, para nos deixar cair na espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo. Então, essa era a expectativa do povo, de frente à terra prometida. Eu não vou entrar nesse lugar, porque nesse lugar eu vou morrer e os meus filhos e minhas mulheres vão ser levados como despojo. E Deus fala com esse povo, Deuteronômio 1:39, e fala, ó, lembra daquilo que vocês falaram ali na entrada? Pois é, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Glória ao nome do Senhor. E eu trouxe esse texto lembrando a muitos pais que muitas vezes nós, como os hebreus, desacreditamos na fidelidade de Deus e não cremos nas promessas. E essa atitude nossa retém bênção sobre a nossa geração. Retém a bênção sobre a nossa geração. Mas Deus é tão misericordioso que Ele continua sendo fiel. Amém? E eu queria dizer para os pais nessa manhã e começar esse assunto que nós vamos ter amanhã, falando sobre semear sobre a próxima geração. Em primeiro lugar, nós pais precisamos semear sobre a nossa vida. Nós precisamos viver esse Jesus. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos ter aliança com essa verdade. E aí muitos que estão me ouvindo agora podem dizer, realmente eu preciso ter aliança. Realmente eu preciso me reconectar com esse Deus. Realmente eu preciso reafirmar aqueles compromissos que foram feitos lá no passado e que ao longo do tempo eu me perdi. Mas alguns outros podem estar me ouvindo agora e estar dizendo, não, meu compromisso com Deus, eu tenho compromisso com Deus de fidelidade, eu sou fiel a Deus, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de jejum, eu tenho uma vida de leitura da palavra. Ok, mas você está tendo essa vida de jejum, de leitura da palavra para quem? Para a sua descendência ou para você mesmo? Muitas vezes a gente está lendo a palavra, a gente está se alimentando, está jejuando, está orando para nós mesmos, para focos que não dizem respeito à nossa geração. E hoje o assunto é nossa geração. E eu quero te trazer para esse assunto. Então, se você está numa situação de consagração, de relacionamento profundo com Deus, compartilhe isso com os seus. É necessário. Eu percebi hoje, Deus me fez entender hoje de manhã, quando eu abro a porta do meu quarto e vejo aquela cena, que durante muito tempo eu busquei ao Senhor, eu me dediquei à palavra, eu me dediquei ao ministério, mas pelo ministério. Pelo ministério lá de fora.
Mas o ministério aqui dentro não pode padecer por causa do ministério lá de fora. A vontade de Deus não é para alguns, mas para todos. Jesus morreu para todos. Quantos pais que estão hoje distantes dos seus filhos e extremamente próximos dos seus conhecidos, dos seus amigos, das suas ovelhas lá de fora. Nós precisamos começar o nosso ministério semeando dentro da nossa casa. Porque Amém. Deus permitiu que gerássemos filhos e filhas para que aquela geração tivesse a marca, a nossa marca, aquele legado ministerial, aquele legado da palavra, de compromisso com a palavra, precisa ser entregue. Essa foi a bênção de Abraão para Jacó. Foi a entrega de uma bênção, de um legado, de uma promessa. Cadê a promessa que você está entregando para os seus filhos, querido? Isso. Cadê? Cadê? Você tem gerado no coração dos seus filhos o desejo por essa promessa? Porque você vê ali a Esaú e Jacó brigando por uma promessa. Cada um tinha interesses diferentes, mas havia uma expectativa gigantesca para receber essa promessa. Aleluia. Havia uma expectativa gigantesca. Ei, de alguma forma, o seu pai passou para os filhos, de alguma forma passou o desejo por essa promessa. Porque os filhos tinham expectativa, eles brigavam por essa promessa. E quando eles receberam quando Jacó recebe essa promessa, nós somos abençoados pela promessa desse homem lá atrás. Cadê a tua promessa entregue para os teus filhos, para que a tua geração diga, como eu estou dizendo hoje, eu fui abençoado por um homem lá atrás. Eita. Cadê a promessa? Então, muitas vezes, nós pais que estamos envolvidos na obra do Senhor, e eu fico muito feliz por você, e por eu, e por todos nós estarmos envolvidos na obra do Senhor. Eu acho isso muito importante, eu acho que isso aí é relevante demais para o reino. Mas Deus é um Deus que ele estabelece princípios e ele mesmo cumpre os princípios que ele estabelece. É verdade. E se ele colocou a família como prioridade, se ele até profere na sua própria palavra que como você pode cuidar de ovelhas, cuidar da obra do Senhor, cuidar daquilo que Deus te chamou para cuidar, se você não tem capacidade de cuidar nem da sua casa. E eu estou falando isso para ti hoje, nessa noite, estou compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração, aquilo que Deus tem cobrado de mim mesma, aquilo que eu tenho refletido sobre as minhas atitudes, sobre as atitudes, eu e meu marido em conjuntos temos refletido sobre as nossas atitudes. Amém. Então, nessa manhã eu quero em primeiro lugar dizer para você que esse povo que estava vendo, eu creio que eles estavam numa posição muito próxima, eles já viam Canaã, eles já viam a terra prometida. E ainda assim duvidaram. E a dúvida deles e a falta de atitude deles podia ter feito com que a sua geração não visse aquele lugar. Mas Deus é tão fiel, Deus é tão amoroso e tão misericordioso, que ele disse que aquela geração viria, mas os pais não iriam ver. E lá no versículo, no capítulo 7, aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, perdão, no capítulo 6, no versículo de 1 a 25, a gente tem ali Deus apontando para uma solução. Exato. Porque é engraçado que Deus ele não traz discórdia. Deus não traz uma poeira de confusão e de repente fala assim, ó, se virem que eu estou saindo. Deus não faz isso. O propósito do Senhor não é nos acusar, nos maldizer e empurrar o pé na nossa cabeça para a gente cair no buraco. Essa não é a opção do Senhor. Quando Deus faz mudanças dentro da casa, quando Deus nos traz reflexões como essa que nós estamos tendo nessa manhã, Ele não traz para que nós, de alguma forma, sintamos culpa profunda e tristeza ao ponto de morrer e de se sentir um fracassado. A Bíblia diz que a tristeza, segundo o homem, opera para a morte, mas a tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento. Essa é a palavra do Senhor. Então, nessa manhã, Deus está trazendo uma reflexão para gerar arrependimento no nosso coração. Amém. Mas Ele não somente traz à tona e revela, através da sua palavra, aquilo que nós estamos errando. Ele também traz e aponta a solução e o caminho. Olha que Deus tremendo é esse. É verdade, é verdade. Ele diz, olha, Bel, você está errando nisso. Olha, Bel,
não está certo o que você está fazendo aqui. Olha, Bel, esse caminho não é o perfeito, esse não é o caminho que eu tenho para você, vem mais para cá. Bel, olha, Bel, tá lindo o teu ministério, tá frutificando a beça. Parabéns, Bel, tô orgulhoso de você, mas espera aí, Bel, tu estás tirando o olho daquilo que é tão precioso e tão importante. Você está tomando tempo daquilo que... Bel, você está sendo muito ativista nessa tua causa. Bel, peraí, você já está começando a usurpar da autoridade que eu te dei, está levando essa causa por uma questão pessoal, e agora tu tá agora a guerreira dos meninos e das meninas, das famílias. Peraí, Bel, cadê a tua família? É assim que Deus faz. E a gente vê aqui o Senhor trazendo à tona o pecado dos pais, o erro dos pais. E esse erro dos pais e esse pecado dos pais influenciam sobre a vitória dos filhos, sobre o futuro dos filhos, sobre as bênçãos reveladas por Deus aos pais, aos filhos. E ele retém. É como se fosse um caminho de um riacho, onde de repente a gente colocasse uma parede impedindo que aquele riacho prossiga no seu caminho. Uma barreira que impedisse que aquele riacho fluísse. E é isso que os pais fazem quando eles estão contra a vontade de Deus. A palavra já fala contra a vontade de Deus. Eles impedem, consciente, querido, ou inconsciente, eu não sei, aí é entre ti e Deus. Mas eles impedem com que a próxima geração receba a bênção, receba a palavra, receba a autorização para serem o que Deus planejou que fossem quando os criou. Exatamente. Glória ao nome do Senhor. Então eu quero te dizer que Deus, além dele trazer à tona toda essa clareza de tudo que está ocorrendo e acontecendo, ele também aponta para a solução, para a mudança, para a saída, para a remissão de toda aquela geração. Quando ele fala aqui em Deuteronômio 6, 1 a 25, eu não vou ler tudo, mas o versículo 2, o versículo 1 fala, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram na terra a qual estão indo para dela tomar posse. Nesse momento, é como se Moisés falasse assim, ó, Deus está me dizendo que a partir de agora, quando vocês colocarem o pé aqui, se vocês de fato cumprirem a vontade do Senhor, a qual estou compartilhando com vocês nesse momento, essa geração será a geração que vai comer do melhor dessa terra. Será a geração que vai frutificar abundantemente. Será a geração que não verá tristeza, dor, angústia. A geração que vai viver o melhor dessa terra. Eu não estou querendo dizer que não haveria ali dentro algum tipo de problema, situações a serem resolvidas, não. Como nos nossos dias hoje. Mas haveria paz, haveria gozo, haveria gratidão nos corações de todos aqueles que entrassem naquela terra. Quando praticassem aquelas ordenanças e aquele propósito de Deus para a vida deles. E aí o texto vai falando, desse modo vocês, os seus filhos, netos, temerão ao Senhor. Olha como ele fala sobre geração. Vocês que estão me ouvindo, pais, os filhos de vocês, os netos de vocês e por aí vai, toda a geração. Aleluia. O seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. E vida longa nesse tempo era como se fosse um carimbo de que aquela pessoa estava servindo a Deus, tinha propósito. Havia vida porque havia propósito. Quando o propósito acabava, Deus recolhia. Então, é viver no propósito, não é viver por viver. É vida longa porque aquele indivíduo, aquela geração, aquele grupo, aquelas pessoas, aquela família estava servindo ao rei. Havia propósito, havia ainda um chamado para aquela geração. Então, era um chamado longo, vamos traduzir dessa forma, para que tenha um propósito longo, uma vida longa, um chamado produtivo, um chamado abundante na terra. E o texto 3 começa dizendo assim, ouça e obedeça. E aí eu quero falar para você, pai, seus filhos precisam ouvir. Quem vai falar? Amém? Você precisa falar. Você precisa se posicionar como atalaia do Senhor, proclamando as boas novas do Evangelho para os teus filhos em primeiro lugar. Isso mesmo. Os teus filhos serão a tua voz lá na frente. Eu costumo falar que os nossos filhos, eles têm em si, lembra da cápsula do tempo, né? Do tempo, a time cápsula, né?
Eles terão em si um antídoto, o princípio ativo da medicação para curar e sarar esta terra no futuro. E se nós não falarmos, eles não vão ouvir. Que voz o teu filho tem ouvido nesses dias? A voz das 1000 lives que tem tido aí dentro do Instagram, do Facebook, né, os shows e etc. Será que ele tem ouvido aqueles carinhas lá que estão falando no YouTube e levantando uma geração que não crê na palavra, uma geração revoltada, uma geração agitada? Será que ele está ouvindo seus amigos, grandes influenciadores, né? Os amigos, grandes influenciadores? Ou será que o amigo dele é você, o grande influenciador da vida dele? Essa pergunta, queridos, eu tenho feito a mim mesma. Eu tenho perguntado para mim mesma, quem são os verdadeiros amigos dos meus filhos? Eu preciso ser a melhor amiga do meu filho. Como você se oferece para ser melhor amigo? Comece a conviver, se relacionar, né? Como quando você se interessou pela amizade de alguém, olhou para alguém e disse assim, poxa, eu quero tanto ser amigo daquela... Igual o apóstolo Lúcio C.R. Selma, quero tanto ser amigo desse pessoal aí. O que é que eu fiz? Me aproximei. Fui solícita. Quis aproximar, estar junto. Por quê? Porque eu desejei a amizade deles. Nós precisamos desejar a amizade dos nossos filhos. Você tem desejado a amizade do seu filho? Desejado. Desejado. Porque não adianta, no momento que você quer saber de alguma coisa, você sempre fala, fala aí, filhão, pra mim. Fala o quê? Não tenho nem intimidade com esse cara, com essa moça. Ele só é minha mãe e meu pai. Ele não é meu amigo. Existem essas etapas, né? A gente gera e a gente tem esse contato físico com a criança por muito tempo, nós mulheres, né? O próprio pai também. E a gente tem essa certa intimidade, né? Às vezes de ver um filho nosso sem camisa, né? Coisa que às vezes não faz quando tem uma visita, né? Às vezes a gente vê um filho nosso fazendo algum comentário sobre alguém, em particular dentro de casa, a gente até repreende às vezes, né? Pelo comentário ou instrui. Olha, filho, não é bem assim, não fala desse jeito. A gente tem essa intimidade, às vezes, de ouvir coisas nesse nível dos filhos e ver coisas que outras pessoas lá de fora não veem. Mas isso não basta. Isso não é intimidade profunda. Intimidade profunda é você ver seu filho chegar em casa e dizer, olha, pai, mãe, eu ouvi isso aqui lá fora. Eles disseram que isso é lei, isso é verdade, não tem mais jeito, isso é a verdade. Mas eu não creio, porque o senhor me disse, a senhora me disse, que a verdade é essa, que o caminho é esse, que a palavra justa e fiel é essa. Então, pai, me explica o que está acontecendo lá no mundo, o que é que está acontecendo lá no mundo? Né? Então, a gente ter essa amizade, e o texto fala, ouça e obedeça. Só obedeceremos quando tivermos a oportunidade de ouvir. Vamos obedecer o quê se a gente não tem instrução? Isso. Que instrução você tem dado para o seu filho? Escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa? Levantar para ir para a escola por causa do horário? Ou tem deixado um legado de valor, instrução de valor, para que se obedeça de fato? São regras ou são princípios, né? Regras do dia a dia a gente coloca mesmo, tem a hora do almoço e tudo. Isso é ótimo, eu também até falo sobre isso para os pais, e eu acho que isso é importantíssimo, né? Até para o relógio biológico, para o bom desempenho da criança. Mas eu estou falando de princípios, que não são regras, mas são princípios. É aquilo que mesmo que você não concorde lá no fundo da tua alma, você fala assim, eu vou cumprir, porque é um princípio. Isso vai gerar um fruto na minha vida. Hoje de manhã eu falei para os meus filhos, quando eu vi aquela cena do devocional ali espontâneo, que eu realmente explodi meu coração de alegria. E eles me convidaram para fazer uma oração. E eu falei, olha, eu não vou entrar nesse negócio porque esse negócio é de vocês. Não, eu quero que vocês fiquem à vontade. Não, mas a gente faz questão da sua oração. Vem cá, faça uma oração. Aí eu me sentei e a primeira coisa que eu falei foi o seguinte, eu falei, olha, eu não quero joia, eu não quero carro, eu não quero presente, chocolate. E aí comecei a enumerar algumas coisas que eles achavam interessantes para me dar, sempre quando eles falam. Eu quero ver cenas como essa todos os dias na minha casa. Amém. Eu falei, por quê? Isso é como, eu falei para os três, vocês sabiam que é como se vocês estivessem pegando uma semente e lançando para frente numa terra super mega plus preparada para recebê-la. E no momento oportuno, enquanto você estiver na idade adulta, eu falei para eles, vocês vão estar colhendo o que muitas pessoas não vão estar colhendo. Porque vocês plantaram hoje.
E eles falaram, mamãe, amanhã tem aula, mas às 7 da manhã me acorda que eu vou fazer esse negócio aqui. Glória a Deus. Então o texto continua aqui, ouça e obedeça, ó Israel. O Senhor exclama através da vida de Moisés, ouça e obedeça, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra que manda leite e mel, como prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí ele fala de novo, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E está estabelecendo marcos, princípios, verdades irrefutáveis, verdades inegociáveis. Uma verdade inegociável. O Senhor é o único Deus. Quem vai questionar mais isso? Amém? Aí ele estabelece outra. Ame o Senhor, o seu Deus. O Deus que você já recebeu. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Olha, se espreme para amar esse cara. Porque todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí ele começa falando. Ensine com persistência aos seus filhos. E aí eu queria falar para os pais agora. Em que nível de persistência você tem ensinado para os teus filhos? É aquele negócio que começa na segunda, é igual dieta. Vou começar na segunda. Uma nível de 15 minutos. O meu também começou E ficou sem... com 15 minutos. Porque os meninos olhavam para o teto, olhavam para o chão e aquela coisa, e eu falando, Jesus, está dando certo mesmo. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas começa assim. Por isso que temos que ensinar com persistência. Persistência. É aqueles testemunhos que a gente ouve, daqueles pastores que falam assim, eu comecei minha igreja, só tinha eu, minha mulher, minha sogra e meu sogro. Ficou quanto tempo assim, pastor? Ficamos 3, 4 anos. O quê? Foi. E agora? Minha igreja tem 60 mil membros. Ensine com persistência. Ensine com persistência. Ensine com persistência. Vai na persistência do Senhor. Aquele que é igual uma pessoa que garimpa, né? Ele vai tacando lá, puf, aquela ferramenta dele. E algumas regiões que ele mete aquela ferramenta dele não vai achar nada. Mas todo dia ele acorda cedo, porque ele sabe que ali tem ouro. Todo dia ele acorda cedo e se dedica porque ele sabe que ali tem ouro. Dentro do coração do teu filho, a vida do teu filho tem ouro, tem preciosidade. E muitos de nós pais vai para a joalheria pegar um anel lindo, mas não quer trabalhar aquilo que Deus nos deu. Amém? Às vezes você investe demais em joias preciosas que você já vê lapidadas lá fora, filhos dos outros, que estão indo melhor do que os teus, às vezes aos teus olhos. Aí você vai, investe, elogia na frente dos teus próprios filhos. Tá vendo, filho? Filho de fulaninho, estuda demais, se dedica demais, se envolve. E você aqui só quer saber disso. Ei, lembra da barreira? Daquele riacho? Levanta aquela barreira. Começa a profetizar, a abençoar, a ministrar sobre a vida do teu filho. E você vai ver que ele tem um potencial tão qual o outro ou melhor o do teu amigo que você usa aí como exemplo contra a vida do próprio teu filho, né? Eu estou dizendo isso porque isso acontece muitas vezes. E aí eu boto de novo aquela reflexão. Isso pode ser intencional ou não intencional, mas nós não estamos falando do pecador, mas do pecado, do erro. Vamos trabalhar o erro nessa manhã. E nós pais temos que ter a responsabilidade de enxergarmos o erro, entendermos que apesar do erro, Deus nos ama, tem misericórdia de nós, nos chamou, nos entregou, como a palavra fala, a herança dele, que são os nossos filhos, e confiou a nós porque sabia que nós também éramos essa pedra preciosa, que ao longo do tempo ele ia trabalhar e fazer de nós aquilo que ele almeja e almejou quando nos criou. Amém? Então, a Bíblia diz assim, ensina com persistência aos seus filhos. Então, eu quero te dizer nessa manhã, não seja do grupo daqueles que desistem fácil. Pai e mãe não desiste fácil. Amém. Aliás, pai e mãe não desiste nunca. Nunca. Agora que brasileiro não desiste nunca, né? Quem não desiste nunca é pai e mãe que não desiste nunca. Aí o texto continua. É importante, Bel, nesses momentos, ter essa estratégia de resgate, né?
a estratégia, como você falou, se identificou uma falha, um erro, vai lá, para e dá assistência para resgatar, né? E Exatamente. voltar a esses princípios. Não importa, as falhas vão acontecer, mas você não pode desistir. É isso que você está falando, não é isso? Exatamente. As falhas podem acontecer, mas nós não podemos desistir. Essa é a persistência. É quando você tem certeza que vai dar certo. Pode falar. Tem um versículo que eu gosto muito, de Filipenses 3:1, que diz que a repetição traz segurança. Exatamente. Então, a gente precisa repetir para os nossos filhos. A gente tem que perseverar ensinando, né? Ensinando e repetindo várias vezes para que eles vão... A Bíblia mesmo fala que ensine a criança no caminho. No caminho é andando junto. Então, andando junto é que eu vou estar ensinando. O que eu estou fazendo vai ser referencial para ele, né? Então é importante isso, a gente não perder a paciência, mas perseverar, como você está falando. Perseverar. Esse texto é lindo, aprendi com você esse texto, né? Que a repetição traz segurança. E Paulo que fala, né? Paulo que fala, não me canso de repetir, né? Não me canso de repetir, porque a repetição gera segurança, né? Vocês se sentem seguros pelo fato de repetirmos várias vezes, né? Glória a Deus por isso. É isso, o pai tem que repetir, tem que ser persistente, tem que ensinar várias vezes, e de novo, e tem que seguir o processo que hoje não vai dar para eu falar, mas é aquele processo de ensinar, treinar e delegar. São os 3 passos que eu falo para os pais: ensinar, treinar e delegar. O primeiro passo, que é o de ensinar, é muita persistência. Você tem que olhar para o teu filho como uma pedra preciosa que precisa ser polida, como uma empresa que está começando, mas que tem todo o potencial para ser uma multinacional, entendeu? Você tem que olhar para o seu filho como um investidor, como alguém que diz assim: eu vou investir em você porque você tem futuro. Por que eu tenho futuro, papai? Por que eu tenho futuro? Porque Deus me falou que do ventre da sua mãe, aí você, mãe, do meu ventre, sairiam homens e mulheres de valor, que ocupariam lugares nessa terra de autoridade, porque vão ter o seu coração sempre ligados na rocha que é Cristo. É assim que ele tem que falar, né? Não tem que gerar também mentira no coração do nosso filho, né? É o que eu falo. A gente não pode dizer para ele coisas banais para ele se sentir elogiado, que a gente vai subir o ego da criança, né? E essa não é a intenção, não é o propósito. A gente tem que falar sobre algo que ele não merece, mas que Deus o amou tanto que disse para ele que ia entregar esses dons e esses talentos para que o nome dele fosse glorificado lá na frente. Quando a gente começa a dizer que o nosso filho é muito bonzão, muito bonzão, muito bonzão, aí a gente está indo pelo caminho errado. Às vezes está paralelo, faz sentido até muito parecido, mas o resultado não é aquilo que Deus espera de nós, né? Nós temos que entender isso. E às vezes colocar até alvos inatingíveis, né? Sim, também. Hoje muitos pais colocam muita pressão para que os filhos sejam os melhores, como você falou, né? Exatamente. Ele não precisa ser o melhor, ele precisa cumprir o propósito de Deus para ele. Qual é o propósito? Exatamente, de Deus, né? exatamente. O filho Perfeito. precisa conhecer bem esse propósito do pai. Quanto mais o pai conhece esse propósito, mais ele vai poder ajudar o filho a cumprir o propósito, a ser perseverante até cumprir, não é isso? Amém, amém. Isso mesmo, perfeito, perfeito. Sem alvos inatingíveis, né? Às vezes, às vezes os pais querem se realizar através dos filhos. Eles não conseguiram o que eles queriam, então eles querem. Acontece isso muito na vida profissional, né? O pai queria ser médico, mas ele não conseguiu, então ele vai incentivar o filho, fazer tudo para que o filho seja um médico. E às vezes não é o chamado do filho, não é aquilo que ele queria, não é o que ele tinha de propósito para a vida dele. Mas ele vai tentar fazer aquilo ali para honrar o pai. E a gente atrapalha muito, né, nossos filhos com isso. Então, a gente precisa deixar eles seguirem o propósito que Deus tem para a vida deles. Amém, né? amém, amém. O que eles querem, para que eles Perfeito. Com perfeição, né? Para que eles venham fazer o máximo que eles podem com perfeição. Amém, perfeito, isso mesmo. A gente precisa ter aquela consciência de que Deus tem um chamado na vida dos nossos filhos. E esse chamado, tudo vai apoiar esse chamado na vida da criança, né? Ou seja, a sua profissão,
seu relacionamento de marido e mulher. É um assunto tão abrangente que a gente levaria horas aqui. E eu gosto muito de explicar com detalhes, porque eu gosto de terminar uma live ou um contato com o pai certa de que foi entendido aquilo que eu passei. Então, eu gosto de explicar bem direitinho. Mas, olha, sendo bem mais rápida agora nessa explicação, mas a gente tem que pensar que tudo em volta do nosso filho apoia, aprova ou desaprova o propósito de Deus. Isso. Então, nós como pais, temos que orar e ter persistência ensinando em relação ao relacionamento deles no futuro com o seu cônjuge. E eu já tenho falado que nós temos que orar por esse cônjuge, orar pelos nossos filhos, isso aí já é mais do que obrigação. Orar pelos cônjuges dos nossos filhos passa a ser uma grande obrigação, e declarar nessa oração com os nossos filhos que nós recebemos essa criança como nosso filho, nossa filha, e já temos autorização de abençoá-la nesse tempo. Amém. Nós precisamos profetizar sobre os seus pais que estão vivendo situações semelhantes à nossa nesse momento, porque a gente há de entender e perceber que se meu filho hoje tem 8 anos, provavelmente o cônjuge dele está vivendo essa mesma fase também, Isso. idades parecidas. E os seus pais estão vivendo fases semelhantes às nossas como pai, crise financeira, dificuldades às vezes de saúde, problemas de relacionamento, e etc, 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 etc. As setas que esse mundo tem levado, né? Tem tomado muitas vezes do inimigo, né? Então, e eu não sei se esse casal é crente, é cristão, ele precisa ensinar os filhos dele ou a filha dele, como eu estou ensinando a minha, porque quando se conectarem, precisa haver, de fato, uma conexão espiritual para que haja uma explosão no reino espiritual, nessa conexão, e que propósitos e caminhos sejam abertos para pavimentar o futuro de uma geração e do mundo todo. Então, nós temos que ter essa consciência global. Isso é meio louco, né? Mas isso é loucura para o homem. Quando a gente entra no espiritual, a gente começa a enxergar isso tão claro, como se eu já soubesse quem é. Então, eu profetizo sobre a vida do marido da Amanda, da Elisa e da esposa do Mateus, como se já soubesse quem era, e recebo como meus filhos e profetizo sobre a vida deles. Amém? Amém. Então, ensine com persistência os seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Meu irmão, é todo o tempo. Todo tempo. Mas para você fluir todo o tempo no Senhor, ó, eu costumo falar o seguinte: quando você é apaixonado por alguém, acho que vocês continuam apaixonados, né? A gente também, glória a Deus. Mas quando você começa aquele namoro, aquela coisa, meu irmão, tu vai ali comprar um sapato, tu fala do nome dela. Tu vai comprar um sorvete, tu fala o nome dela. Tu vai ali na esquina fazer não sei o que, tu fala do nome dele. Tu tá varrendo a casa. Ah, mas essa vassoura, se ele tivesse varrendo, ia varrer melhor. Ou seja, em todo o tempo, você conecta a paixão que você tem no assunto que você está vivendo. Porque a paixão, a Bíblia diz, onde está o teu coração, está o teu tesouro, né? Então, tá ali dentro do coração aquela paixão, aquele sentimento. Então, quando você ama Jesus, você vive o evangelho todo o tempo. Então, não é difícil para quem ama Jesus conversar com os filhos quando está sentado em casa, porque o assunto é Jesus. Isso. Se o assunto não for Jesus, vai terminar em Jesus, porque a gente conecta com Jesus e emplaca a verdade da palavra. Quando estiver andando pelo caminho e tu tá vendo a paisagem, as coisas, tu estás fazendo uma conexão com Jesus. Porque se o assunto não começou com Jesus, vai terminar com Jesus. E quando se deitar, você vai falar de Jesus antes de deitar e no teu sono vai rolar Jesus também. E quando você se levantar, você dá bom dia ao Espírito Santo. Então, assim, para você viver essa verdade que o Senhor traz aqui em Deuteronômio 6, de 7 até o versículo, se eu não me engano, versículo 15, ele traz uma verdade para as famílias que primeiramente precisa ser vivida pelo pai e pela mãe. Meu irmão, não é fake, querido, não é fake. Não adianta você dizer, eu vou andar no caminho, meu irmão, eu vou sentar, levantar, deitar. Vai chegar uma hora que vai se atrapalhar todinho, não vai fazer o negócio funcionar, porque não é real. Então, nós precisamos viver como pai e mãe um evangelho genuíno.
É verdade. Ter essa paixão profunda. E a gente, de uma forma tão natural como se bebe água, como eu bebi água durante a conversa aqui, porque senti sede. E meu cérebro logo disse, ó, vai lá no copo, tu precisa beber água. Assim vai ser andar no caminho. Essa coisa de andar no caminho aqui com o filho, como o Deuteronômio fala, com persistência, conversando, deitando, levantando, andando. Isso aí, para quem não vive o evangelho, é um negócio que fica... Meu irmão, como é que eu vou conseguir conectar tudo isso? Sendo Jesus, vivendo Jesus, tendo esse evangelho dentro da tua vida. Nele estão todos os tesouros, né? Exatamente. Buscando a semelhança. Né? Exatamente. Eu não tenho o texto agora de cabeça, mas a Bíblia fala que, eu acho que é em Salmos, eu acho que, se eu não me engano, é Salmos, que fala que nenhum homem tem o poder de salvar ninguém. Vocês lembrarem do texto, me falem. Mas nenhum homem tem o poder de salvar ninguém. Eu, como mãe e como pai, não tenho o poder de salvar meus filhos. Mas eu tenho uma promessa do Senhor. Eu tenho Deus apontando para essa promessa e dizendo, olha, você quer viver de forma longa, e que a tua geração viva abundante? Então viva esses princípios. Isso. Mas, ei, não é passar os princípios, mas é viver os princípios. Nós somos exemplo vivo dessa mensagem. Porque senão nós vamos estar criando... A Bíblia diz em Gênesis que a terra tem a relva, a erva e árvore frutífera, que tem em si a semente na qual ela foi plantada. Então, preste atenção, não tem como eu plantar uma semente de caju e não ser uma goiaba linda, vermelha, daquela bem gostosa. Não tem como. Você precisa ter a semente em si. E essa semente vai gerar no teu filho frutos daquela própria árvore. E em semelhança na própria semente. Então, você precisa ter para dar. A gente precisa buscar para dar. A gente precisa se apaixonar por Jesus para a gente alimentar os nossos filhos. E eu tenho, em nome de Jesus, me levantado diante do Senhor e pedido a Deus que a gente acabe com essa história de que filho de pastor, filho de missionário, filho de obreiro, sempre é o mais torto. Precisamos abrir os nossos olhos para o nosso povo aqui dentro. Precisamos amar os nossos filhos, dar aos nossos filhos tanto quanto eles precisam, ou tanto quanto o Senhor tem nos direcionado a dar. Reparta o pão com teus filhos em primeiro lugar. Faça ceia na tua casa, para depois você cear com os outros lá fora. Ame os teus, deseja o bem para os teus, fale para que eles ouçam. Seja persistente na vida deles. Depois, você vai ser persistente na vida das outras pessoas. O primeiro passo do nosso ministério começa dentro da nossa casa. A nossa realização como pai e mãe não acontece no nosso ministério. A nossa realização ministerial, ela acontece, em primeiro lugar, a minha pessoalmente, com os meus filhos. Se eu não visse os meus filhos crescendo e caminhando no caminho da verdade, eu não conseguiria, para quem quer que seja. Amém? Só um minutinho. Esse fonezinho, ele cai de vez em quando. Tem que estar sempre... Amar essa verdade na minha casa. E o versículo fala, no futuro, bora lá, quando os seus filhos lhe perguntar o que significa esses preceitos, esses decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus nos ordenou a vocês. O que significa isso? Vocês lhe dirão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Ou seja, fale sobre salvação aos seus filhos. Amém. Pregue para os seus filhos com persistência. Vai chegar um momento que eles vão perguntar para vocês do que vale tudo isso. E aí vocês vão pregar o evangelho e mostrar os feitos do Senhor sobre a tua própria ascendência, né? E o que a própria palavra nos mostra sobre os nossos antigos, né? Amém? E assim, eu trago muito essa reflexão que estamos vivendo esse futuro que o texto relata expressamente. Nós estamos vivendo esse futuro. Hoje os nossos filhos já estão perguntando, ei, o que é esse negócio de Moisés, de Faraó, de
esse negócio de Abraão, José, Isaac, que conversa é essa? Então a gente precisa trazer essa mensagem. Meu tempo já está acabando, né? Mas eu vou aqui pular rapidinho. Vou pular rapidinho. Vamos ter esse tempo de oração agora no final também, pelos filhos e pelos pais, né? Amém. Conclua. Amém. Eu vou terminar aqui, vou dar um salto aqui rápido e deixar alguns conselhos para os pais rapidamente. Uhum. Nós temos que ter o compromisso de semear os princípios e valores da palavra para toda a nossa descendência. Nossos filhos e netos, como o texto fala, né? Uhum. A casa precisa ser embaixada do reino. É necessário decretar de forma clara aos filhos que o Senhor tem o governo daquele lar. Nós precisamos dizer aos nossos filhos: quem governa o nosso lar é o Senhor. Devemos corrigir e disciplinar nossos filhos, conduzindo eles à presença de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. E nós temos que introduzir nossos filhos nesse caminho. A palavra de Deus precisa ser ensinada diariamente aos nossos filhos. A buscar a presença de Deus e com toda a família. Toda a família tem que estar reunida junta, né? E a gente precisa inculcar essa prática de buscar a presença de Deus. É o que nós temos falado. Nós começamos o culto doméstico na nossa casa, falando o seguinte, tendo o objetivo de trazer a atenção das crianças para o culto doméstico. Depois a gente passou por uma outra fase. Nós precisamos fazer com que eles sintam necessidade e nos cobrem quando der o horário. E depois a gente agora entrou na terceira fase, que é agora eles precisam ter o seu próprio tempo com Deus. Então a gente tem estimulado isso. A gente precisa ter essa prática com os nossos filhos. É preciso estabelecer uma rotina formal, natural e suave, onde haja tempo para ouvir e ministrar para os nossos filhos. Durante o dia, nós precisamos desse tempo de ouvir e ministrar, que a gente vai conduzindo, né? Ouvir e ministrar todo o tempo. É importante aproveitar as oportunidades para fazer analogias da palavra de Deus com a vida real também, andando no caminho, né? Sempre fazer essas analogias. Participe das amizades dos teus filhos e aproxime os amigos dele de você. Fale sempre da liderança para o seu filho, fale sempre bem. Se seu filho de alguma forma falar mal, corrija-o, né? Para não deixar uma semente ruim no coração do teu filho. Preserve a pureza do coração do seu filho. Por favor, preserve a pureza do coração dos seus filhos. Não permita que ela seja deturpada e suja nesse mundo. Exatamente. Gere sempre gratidão no coração dos seus filhos. Ame, beije, abrace, elogie. Fale olho no olho por algum tempo. E que Deus te abençoe. Vamos correr porque já está no final. Amém. É muito importante esse processo, né, da semente. Primeiro ela tem que ser semeada, germinar, florescer e frutificar, né? Regar bastante, né? Exatamente. O regar é você estar aí perseverando, né? Amém. Para que dar um bom fruto. Amém. Amém. Glória a Deus. Tremendo. Senhor, nós oramos agora por essa palavra e pelas sementes que o Senhor deu a cada pai, a cada mãe que está nos ouvindo hoje. Amém, Nossos Senhor. pais, nós queremos realinhar isso hoje, pensando no teu propósito com o Brasil, Amém, o teu Senhor. propósito com essa geração, o teu propósito com a nossa geração e a geração dos filhos. Amém, Senhor. Nós declaramos Amém, Senhor. que nada será perdido. E nós oramos pelo resgate, o resgate da semente do reino no Amém, coração Senhor. dos filhos. Amém. Que os pais compartilhem os feitos do Senhor com os seus filhos, como diz a tua palavra, Senhor. Amém, Nós Senhor. oramos agora por resgate, pais que estão iniciando processos de resgate e que voltam Amém, ao Senhor. relacionamento. Amém. O coração dos pais se volte ao coração dos filhos. Sim, O coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Nós concordamos nisso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, habilitando esses pais, Senhor. Amém. Que eles vejam isso como um compromisso, uma responsabilidade que o Senhor passou para eles, Amém. Pai. Que eles sejam Amém, realmente Senhor. sacerdotes da sua casa, Pai. Que eles ensinem os seus filhos Amém. a partir do exemplo e também falando Amém. todo dia, no deitar, no levantar, no andar, que seja falado, Senhor, da tua presença, da tua palavra, que realmente eles Amém, busquem Senhor. a Amém, semelhança Deus. do Amém. Senhor, Amém, que eles Senhor. busquem andar como Jesus deixou que era para a gente andar, Amém, Senhor, Jesus. buscando Amém, essa Senhor. semelhança, buscando esses ensinamentos. Amém, Senhor. Amém, Convence, Pai, Senhor. esses pais a partir de hoje mudarem a atitude do Amém. que estavam fazendo e andar, Pai, no que é certo, andar naquilo, Senhor, que vai ser semeado. Joga essa semente, coloca essa semente nessa Amém, geração para que venha, para que o Senhor possa colher esses frutos Amém. mais tarde, Pai.
Muito obrigada por Amém, esse tempo, Senhor. amém, Obrigada amém. pela tua palavra que Amém, é viva, Senhor. Nós Amém, te Senhor. louvamos. Amém. Amém. Pai, nós oramos agradecidos por todos aqueles que, pais que já fizeram isso, que já estão semeando e que estão num tempo de colheita, que o teu nome seja glorificado. Amém, Senhor. Amém, Que Senhor. essa visão para a nação, de restauração do propósito de Deus para a nação, continue Amém, através Senhor. das famílias. Que a Amém, família Senhor. seja o primeiro lugar a se conectar e se comprometer com isso. Nessa pandemia, nós alinhamos isso e declaramos a Em bênção do nome Senhor. de Jesus, Em nome Pai. de Jesus. Muito obrigado, Em nome de Bel. Jesus. Muito Amém. obrigado a você, Amém, o meu irmão. Sidney, os meninos. Vocês são muito especiais. Deus Nosso abençoe. tempo acabou, mas também nossos amigos e irmãos que estão por todo lado. Deus abençoe vocês nessa semente e que isso Amém. possa Glória a realmente Deus. ser Amém. regado, possa germinar, frutificar e florescer nesse nosso país Amém. e nas nações, em nome de Amém. Jesus. Bel, valeu demais, não é isso? É isso mesmo, Bel. Obrigada. E pais, aproveita esse tempo Amém. que Deus está Apóstolo. colocando para vocês. Deus deu Amém. esse tempo para vocês estarem juntos Amém. em casa, em família, vivendo junto Amém. esse Amém. propósito. Glória a Deus. Aproveitem esse tempo. Amém. Grande abraço, pessoal. Glória a Valeu, Deus. obrigado, Bel. Deixa só um recadinho, se vocês me permitem. Não tem mais. Amanhã, Vai. Fale. às 10 horas da manhã. Cortou, né? 10 horas da manhã, nós vamos estar no Fruto.digital no Instagram. Fruto.digital, amanhã às 10 horas da manhã. A Bel está fazendo uma live. Bem. Um abraço, querida. Bem.